Bom dia, irmãos. Paz do Senhor para o seu coração, amém? Como foi dito, me chamo Wanderson, então. Quando eu tirar a máscara, o pessoal parece que fala que eu sou um homem bomba, assim, sabe? Por causa da barba e tal. Mas não é nada disso, não, tá? Isso mesmo, eu fui diretor da escola da Camila, né? Escola de Treinamento e Discipulado. A gente teve o privilégio, então, de conhecer Camila e toda a sua família, quando ela se formou. Foi um tempo bem legal. E Deus abriu essa porta para a gente estar aqui hoje em Minas, né? Em Bocaiúva, e a gente também está, na verdade, em Montes Claros, na base da Jocunde lá. Somos jocumeiros, jovens com a missão. Eu sou de Redenção do Pará, né? Lá, quase divisa com Tocantins. Tem 4 anos que eu moro no Paraná, e hoje eu sirvo na base de Jocum CCL, né? Sou missionário de lá, onde o João Rafael, que deu aula para vocês, é o nosso diretor, né? Trabalhamos com treinamento e discipulado também. E a gente está aqui, então, em Montes Claros, rodando um seminário de estudos bíblicos, né? Esse seminário tem duração de 15 dias, estamos estudando a Bíblia no método indutivo, e tem sido um tempo maravilhoso. A gente está com 18 alunos, tem sido um tempo incrível de intimidade, tem sido um tempo de intensidade, né? Porque o seminário, a gente só tem 3 horas para poder estudar, né? Três momentos para estudar a Bíblia lá. Então, a gente está estudando de manhã, tarde e noite, só esses 3, sim. Não tem mais, não. Aí, de madrugada, a gente dorme mesmo, né? Alguns, né? Outros ficam estudando, fazendo trabalho. Mas a gente está... Então, a gente já teve aula ali de panorama, importância da palavra, canonização bíblica, e aí a gente está, então, estudando... Já estudamos a Epístola de Paulo a Tito, terminamos ontem a Epístola de Paulo aos Efésios, segunda-feira a gente retorna com o livro de Jonas, Gálatas e o Evangelho de Marcos, né? Enfim, tem sido um tempo incrível de conhecer mais a pessoa de Deus através das Escrituras Sagradas, né? Antes de eu convidar o Tiago e a Ingrid aqui para apresentar eles para vocês, só quero compartilhar com vocês a experiência que nós estamos vivendo lá, né? Então, são 18 alunos que têm passado por um momento de estudo bíblico, e o que sai da boca deles é que eles não vão ler mais a Bíblia da mesma forma que eles liam antes. O que eles estão dizendo, na verdade, o propósito nosso como seminário não é formar pessoas que são gordos de conhecimento, ou seja, pessoas que são críticos, teólogos críticos, sabe? Aqueles críticos gospels, que tudo que eles veem, eles começam a criticar e tudo. O propósito do nosso seminário é formar pessoas que são apaixonadas pelas Escrituras Sagradas, pessoas que amam as Escrituras Sagradas. E eu queria dar um adentro, sei lá, uma introdução aqui, que esse é o caminho, gente. A palavra de Deus fala que o povo perece por falta de conhecimento. E eu diria que não é qualquer conhecimento. Você conversa com as pessoas, elas têm conhecimento. Conhecimento de uma construção, de um carro, etc, etc. Mas a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Jesus afirma que, dizendo que como nós estamos errados, não conhecendo as Escrituras e nem o seu poder. Então, o caminho para uma intimidade, um caminho para o relacionamento íntimo com Cristo, é a sua palavra, é as Escrituras Sagradas, é uma carta de amor que nós temos. Então, eu queria dar esse encorajamento, né? Eu sei que para nós, como igreja brasileira, ler a Bíblia não tem sido algo tão fácil assim. Nós carregamos ela, nós lemos ela quando nós viemos para o culto, mas nem todo mundo tem um compromisso de leitura bíblica, nem todo mundo tem um compromisso de estudos bíblicos, e nem todo mundo medita na lei do Senhor de dia e de noite todos os dias, né? Então, esse é um dos caminhos que nós estamos visualizando, né, que Deus tem falado com a gente ali no seminário, um caminho de profundidade, de intimidade. João 15,15, Jesus afirma que Ele não quer mais chamar as pessoas como servo, né? Ele quer chamar as pessoas como amigo. E é esse lugar que o Senhor nos convida a estar, né? Um lugar de intimidade, onde Ele olha para você, onde Ele olha para mim, e eu não vos chamo mais de servo, mas eu vos chamo de amigo, né? Um lugar de intimidade, um lugar de relacionamento, né? Um lugar de comunhão, um lugar onde eu me relaciono com Ele, não uma vez na semana ou 2, mas um lugar onde eu tenho uma vida devocional, né? Uma vida de conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Queria chamar aqui na frente então o Tiago e Ingrid, para vocês visualizar eles. Não sei se todo mundo já conhece a Ingrid, porque ela chegou antes do que eu, né, pastor?
Veio ano passado. Tiago pode vir também. Essa é a Ingrid, ela está trabalhando com a gente no seminário, né? Ela é do Rio Grande do Sul. Eu ia falar Mato Grosso do Sul. Ela trabalha com a gente, então ela deu aula no seminário também. Ela liderei a ITED dela, depois ela voltou, trabalhou com a gente, né? E aí a gente criou esse vínculo. E o Tiago, então, eu conheci ele lá em Jocum CCL. Ele trabalha lá, ele é o líder de manutenção da base, né? Ele que traz essa importância da organização, de cuidar daquilo que Deus nos deu. Enfim, então, pela misericórdia do Senhor, Deus tem nos usado ali, né? Em Montes Claros nesses últimos dias. Amém? Então eu vou passar a palavra para o Tiago. Queria que você estendesse as suas mãos para cá, para a gente orar por ele. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a vida do Tiago nessa manhã. Queremos louvar o seu nome, Deus, e te agradecer por fé, pelo que o Senhor vai compartilhar aos nossos corações, ó Deus. Queremos ouvir a sua voz e por isso oramos e pedimos que o Senhor abençoe ele, ó Deus. Use ele para falar o que está no seu coração aos nossos corações, ó Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Bom dia. Bom dia, povo de Deus. Tudo bem com vocês? Nossa, que povo lindo. Meu Deus. Você sabe que eu estava com saudade disso, né, irmão? Sinceramente, eu vou abrir o coração para vocês. Eu estava com muita saudade de sentir esse calor, sabe? De ver a minha família, de ver a família de Deus, de ver o povo que vai morar na eternidade junto comigo, amém? A gente, como o Vandes falou, me chamo Tiago, né? Obrigado. Me chamo Tiago, trabalho na Jocum CCL há 3 anos e meio, no Paraná. E, como o Vandes falou, sou líder da manutenção e também trabalho com a escola de treinamento e discipulado, que é a escola que a filha do pastor fez com o Vandes. Sou obreiro nessa escola também, ajudo nessa escola. E eu sou natural de Manaus, irmão. Se alguém conhece Manaus aqui, alguém já foi em Manaus? Não? É longe. Dá mais ou menos umas 4h30 de voo de Curitiba para Manaus. De avião. Então você imagina como é longe, né? Mas graças a Deus, Deus me chamou para essa grande obra, para essa missão. E é um prazer responder esse chamado do Senhor. E é um prazer estar com os irmãos aqui nessa manhã. E, bem, não estou aqui para falar de mim, né? Estou aqui para falar do nosso Deus. Do Deus que criou os céus e a terra, o Deus que te formou, o Deus que sonha com você todos os dias, o Deus que se alegra quando você gasta um tempo com Ele, um Deus que ama você. Amém? Então, abra sua Bíblia comigo no livro de Filemão. Livro de Filemão. Livro de Filemão está antes de Hebreus e depois de Tito. Livro de Filemão só tem um capítulo, a gente vai ler ele todo. Conforme você vai encontrando, você pode ficar de pé em nome de Jesus. Livro de Filemão, capítulo 1, versículo de 1 ao 25. Amém? Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, diga misericórdia. Amém. Diz assim a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 1. Só tem um capítulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Equipo, nosso companheiro de lutas, a igreja que está em sua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tendes para com o Senhor Jesus e com todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós,
para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu coração, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Versículo 8. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro todavia solicitar-te em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te a favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a se afastar de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebo como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Versículo 20. Sim, irmão, eu recebo de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara para mim também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saudar-te, Epáfora, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Uma pequena introdução do que é a carta de Filemão, né? Primeiro, Filemão está escrevendo essa carta de Roma Primeiro, Paulo está escrevendo essa carta de Roma para Filemão, que era um cooperador do Evangelho, uma pessoa que ajudava Paulo, que cuidava de uma igreja. O versículo 2 vai falar assim: e a irmã Áfia e Arquipo, nossos companheiros de luta, e a igreja que está em tua casa. A parte B do versículo 1 vai falar de Filemão, né? Também nosso colaborador, que entra como irmã, como uma pessoa que era pastor, que pastoreava, que cuidava da igreja. E a irmã Áfia e Arquipo eram colaborador junto com Filemão. Então, uma igreja se reunia na casa de Filemão. Uma igreja prestava culto ao Senhor na casa de Filemão. O versículo 1 e 2 está nos dizendo isso. Mas quem era Filemão? O que Filemão fazia? Filemão, além de ser um pastor, além de ser uma pessoa que cuidava de ovelhas, uma pessoa que cuidava do corpo de Cristo, de dar ali o alimento para as pessoas espiritual, ele também era um governador. Ele era um cara que comprava escravo. No versículo 10, Paulo vai falar assim para Filemão: sim, solicito-te a favor do meu filho Onésimo. Onésimo, quem era Onésimo? Onésimo era escravo de Filemão. Onésimo, ele prestava serviço para Filemão. Onésimo, ele foi comprado por Filemão. Então, Onésimo, ele era o quê? Onésimo, ele era escravo de Filemão. Filemão era dono de Onésimo. É como se você fosse ali na padaria agora e comprasse uma água. A água pertence a você. Você faz o que você quiser com a água. Ou você dá, ou você toma. Você faz o que você quiser. Ou seja, Onésimo era totalmente dominado por Filemão, porque Filemão lhe comprou Onésimo. Sabe por que o nome de Onésimo é Onésimo?
porque todo escravo que Filemão comprava, ele dava esse nome de Onésimo. Eu não sei como é que ele identificava, né? Porque ele comprava escravo, então eram muitos escravos. Não sei como é que ele se identificava, né? Se era Onésimo 1, se era Onésimo 2, se era primeiro Onésimo, segundo Onésimo. Não sei, mas o contexto histórico vai nos dizer que Filemão dava o nome para os seus escravos de Onésimo. Daqui a pouco a gente vai entender mais por que Filemão dava esse nome de Onésimo para seus escravos. E Paulo era o cara, né? Acho que todo mundo conhece Paulo aqui, né? Todo mundo gosta das epístolas de Paulo, todo mundo gosta das coisas que Paulo fala para a igreja, os ensinamentos que Paulo dava para a igreja. E Paulo, ele era fazedor de discípulos. Filemão era um dos discípulos de Paulo. Ou seja, Filemão se converteu pela pregação de Paulo, ouvindo Paulo pregar. Né? E, enfim, então você já está entendendo agora quem é Paulo, quem é Filemão e quem é Onésimo. Ok? Estão comigo, amém? Amém. Amém. E o versículo 17, o versículo 18 vai falar assim, ó: se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo está falando de quê aqui, meus irmãos? Aconteceu alguma coisa ali que Onésimo fez para Filemão. O que será que Onésimo fez para Filemão? Para Paulo estar solicitando. Onésimo roubou Filemão. Naquela época, o escravo que era comprado, ele podia ser um cara que tocava a harpa para o seu senhor, um cara que lia para o seu senhor, poderia ser um leitor, poderia ser um pintor, poderia ser um cara que cuidava da casa do seu senhor, poderia ser um administrador das finanças do seu senhor. E Onésimo aqui, irmão, esse Onésimo, ele cuidava das finanças de Filemão. E o texto está nos dizendo que Paulo está solicitando a Filemão para receber Onésimo novamente, porque Onésimo causou um dano. Onésimo roubou Filemão. E depois de ter roubado Filemão, o que aconteceu com Onésimo? Ele fugiu. E aí depois ele se encontra com Paulo, em Roma. E aí ele se encontra com Paulo, ele não esperava, né, que o mesmo Deus que Filemão servia, Paulo também servia. E aí Paulo começa a evangelizar Onésimo. E Onésimo se conversa ao Senhor. No versículo 10 vai falar, né? Solicite a favor do meu filho. Paulo está falando de Onésimo, que é meu filho. Ele gerou. Não é todo mundo que você chama de filho. Não é? A sua mãe não chama qualquer um de filho. Ela chama você de filho porque ela te gerou. Foi ela que te fez. Amém? E aí, um nome afetivo que Paulo usava era apenas para 3 personagens que era colaborador dele do Evangelho, que era Tito, Timóteo e esse tal de Filemão aqui. Paulo não usava esse nome para mais ninguém, só para esses 3 caras: Tito, Filemão, Tito, Onésimo e Timóteo. Você sabe o que isso significa, meu irmão? Isso significa que Paulo, além de ser um cara que pregava o reino de Deus, que falava de Jesus, que ensinava sobre Jesus, ele também adotava as pessoas. Ele adotava as pessoas como filho mesmo dele. Filho que ele gerou espiritualmente. Não nasceu dele, mas ele adotou aquilo. Você sabe por que você é filho de Deus hoje? Porque Deus te adotou. E você sabe o que isso significa? Vou usar um exemplo aqui. Uma pessoa hoje que adota uma criança, vira filho dela. E o filho que é nascido dela, também é filho. Mas será que a pessoa que foi adotada, ela tem os mesmos direitos da pessoa que é filho... Isso me fugiu a palavra. Biológico, filho que é biológico? Às vezes sim, às vezes não. E Deus nos adotou, então nós somos filhos de adoção dele. A palavra de Deus vai contar isso. E o que eu aprendo aqui, meu irmão?
que na mesa do Senhor, na família do Senhor, não tem esse que ele é biológico e esse que é adotado. Nós somos um corpo. Deus, quanto que Ele me ama, é o mesmo tanto que Ele te ama. O mesmo tanto que Deus ama a sua família, é o mesmo tanto que Deus ama a minha família. Não há essa divisão. E Paulo está falando sobre isso. Eu adotei. Foi algo que eu gerei em mim. Sabe? Então, Filemão, ele já era a pessoa que já era convertida, foi convertida por Paulo. E ele também foi gerado por Paulo. E agora Paulo está mandando uma carta para a pessoa que já era gerado nela, que já era gerado por ela, já conhecia o Evangelho, e agora ele está mandando para o escravo dele, dizendo assim, ó, ele tem o mesmo direito que você, ele pertence à mesma família que você, ele pode se assentar na mesa da mesma forma que você senta. Está vendo como o reino de Deus não tem essa dicotomia, irmão? Está vendo como o reino de Deus ele não faz essa separação de um filho biológico e um filho que é adotado? Paulo está falando sobre isso para Filemão. Filemão, não importa. Não importa o dano que ele te fez. Não importa se ele roubou, não importa se ele matou, não importa se ele pecou, não importa. O que importa é se ele reconheceu o meu amor por ele. Se ele reconheceu o amor de Jesus por ele. Será que hoje nós temos reconhecido o amor de Jesus por nós? Será que hoje nós temos deixado o Senhor nos amar da forma que Ele quer nos amar mesmo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto que é 1% de infinito? Alguém pode me responder quanto que é 1% de infinito? Fica à vontade, irmãos. Infinito. 1% de infinito é infinito. Isso quer dizer o quê? Que é infinito. Ou seja, o amor que Deus me ama não é maior do que o amor que Ele te ama, meu irmão. Se Ele me ama infinitamente, Ele vai te amar infinitamente também. Mas Ele só vai te amar infinitamente se você deixar. Você sabe qual que é o nosso maior chamado hoje? Nosso maior chamado é deixar ser amado por Ele, que é uma dificuldade que a gente tem hoje. Você sabia que a gente tem uma dificuldade de deixar Deus nos amar? Infelizmente, hoje, na nossa nação brasileira, tem muitos casos de suicídio. Por quê? Porque a pessoa não se sente amada, meu irmão. Não se sente amada pelo seu pai, não se sente amada pela sua família, não se sente amada pelo seu irmão. Sendo que Deus quer nos amar de tal maneira, assim como Ele amou o mundo. João 3,16 fala o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Plenamente. Será que nós temos deixado Deus nos amar plenamente? Ou nós estamos com medo? Ou nós estamos com medo dos danos que nós causamos para o nome de Jesus? Ou nós estamos com medo porque a gente pecou? Ou nós estamos com medo porque nós falhamos? João, 1 João, capítulo 2, vai falar assim, que se você pecar, você tem um advogado à direita do Pai. Isso aqui é uma condição, é se acontecer. Não quer dizer que você tem que fazer, não quer dizer que você tem que viver uma prática de pecado. Mas se você pecar, você vai ter um advogado. Ou seja, você tem o perdão disponível já. O perdão ele já está disponível. Vai ter a consequência, isso é óbvio. Mas o perdão ele está disponível. Deus ele está disposto a recomeçar com a gente. Eu lembro de uma experiência que eu tive uma vez. E eu falei para o Senhor, Senhor, eu não estou satisfeito com o tanto que eu estou dando para o Senhor. Eu não estou satisfeito com o quanto que eu estou amando o Senhor, porque, gente, quando a gente olha para aquela cruz e vê o nosso Jesus, que foi morto numa cruz, que foi pisoteado por homens, que foi açoitado por homens, e não gerar nada dentro de nós, eu não sei, irmão. Não sei se você se converteu realmente. Me desculpe a palavra, mas eu não sei mesmo. Porque isso tem que gerar em nós, irmãos, uma tremenda compaixão, sabe?
um tremendo temor e tremor pelo nome de Jesus. Porque aquele ato que Jesus fez na cruz foi um ato pleno, ao ponto de deixar o acesso livre entre você e o Pai. O único objetivo de Jesus era esse, pagar a sua dívida. O único objetivo de Jesus de ter morrido naquela cruz era pagar a minha e a sua dívida, para você ter a livre acesso hoje ao Pai. Mas será que nós merecemos? Será que nós estamos dando por merecer esse sacrifício de Jesus? Será que nós paramos um pouco no nosso dia e pensamos, cara, o Deus que criou os céus e a terra, Ele morreu por mim. O que eu vou fazer com isso? Isso, pelo menos em mim, gera uma reverência pelo esse nome, por essa pessoa de Jesus. Em mim gera uma reverência. E ao mesmo tempo que gera essa reverência em mim, gera também uma vontade de mudar. Gera uma vontade de querer fazer as coisas certas. Não estou dizendo que você sempre vai acertar não, meu irmão. Você vai errar. Sabe por quê? Porque você é ser humano. Você erra, você peca, normal. Mas eu estou te dizendo que se você pecar, você tem um advogado, você tem uma pessoa que quer te perdoar. Uma pessoa que não é que quer passar a mão no seu pecado não, quer te corrigir, porque a palavra de Deus fala que Deus ele corrige aquele que Ele ama. Ele quer te corrigir para você aprender. Então eu estava passando por isso e eu falei, Deus, por favor, gera em mim uma vontade de querer mudar, de mudança. E aí, eu saindo daquele tempo de oração ali com o Senhor, eu lembro que uma pessoa chegou em mim e falou bem assim, cara, você esqueceu de onde você veio? Porque, irmão, vou te falar uma coisa aqui, ó, vai ficar só entre a gente. Um cara que não era para estar pregando aqui em cima era eu. Porque pense em um cara pecador. Pense em um cara que merece a morte. Era a minha pessoa. Mas pela graça de Deus, irmãos, nós somos vivos, né? Nós estamos aqui fazendo a obra do Senhor. E aí ele chegou em mim e falou assim, na cara dura mesmo, sabe, pastor? Nossa, você esqueceu de onde você veio? Eu estava num tempo ali com o Senhor fervorosamente ali no fogo, né? E aí eu saí daquele tempo e o irmão falou isso para mim. Foi o que eu precisava, sabe, gente? Porque muitas das vezes a gente esquece de onde a gente veio, sabe? A gente esquece das coisas que o Senhor fez por nós. A gente esquece dos milagres que Deus fez pela nossa vida, pela vida das pessoas que você estava orando, pela vida da pessoa que eu estava orando. A gente esquece e a gente começa o quê? Murmurar. A gente cai na murmuração. E eu estava passando por isso, gente. Estava passando por uma situação na minha família e eu só murmurava. Eu falava, pô Deus, como assim? Você me chamou para a missão por tempo integral e agora o Senhor está fazendo isso com a minha família? Não, não aceito isso não. E murmurava. E sabe quando você começa uma briga com Jesus e você fica frustrado depois? Essa era a minha situação. E você nunca vai ganhar não, tá? Só para te deixar aqui uma dentro. Sabe quando você começar, Jesus, deixa eu te explicar então, é assim. Você vai explicar uma coisa para Deus? Não, você vai sempre perder. Você vai sempre perder. Porque Ele sabe qual que é a boa, a perfeita e a vontade dEle para nós. E vou te falar uma outra coisa. Nem sempre a nossa vontade é a vontade dEle. Sabia disso? Você sabia que a vontade de Deus nem sempre é a mesma que a nossa? E aí entra onde a gente tem que se submeter, né? Onde a gente tem que deixar Deus cuidar de tudo. E aí eu fiquei estressado. Eu falei, Deus, então tá bom. Se é o Senhor que vai cuidar, então o Senhor vai cuidar. Dentro de uma semana, meu irmão, começou o movimento de Deus na minha família. Começou a manifestação do poder de Deus na minha família. E a minha família, que estava toda desorganizada, começou a se alinhar, começou a pedir perdão entre eles. E eu vi o mover de Deus. Por quê? Porque eu confiei, porque eu entreguei. Claro, você vai ficar com o pé atrás? Vai. Você vai ficar ansioso para saber o que vai acontecer? Vai. Mas você tem que confiar.
Independente, você tem que confiar. Independente se for uma situação que para você parece gigantesca, você tem que confiar no nome que é sobre todo nome, que é o nome do nosso Deus. Só uma adentro aqui. Vamos voltar para o nosso texto. Então, oi, som. Então, estão me escutando? Oi. Então, Paulo discipulou Filemon. Filemon discipulou Onésimo? Sim. Sabe por quê? Porque no contexto histórico você vai ver. É muito legal você estudar um livro que você está. Um livro da Bíblia, irmão. Porque você vê tanta coisa que tá escondida, sabe? Por isso que é bom a gente gastar tempo com o Senhor. Eu acredito na revelação da palavra, eu acredito na luz que o Senhor traz sobre a palavra, mas não isenta você de buscar, não. Não isenta você de sentar um pouquinho e parar, e Senhor, me revela isso aqui, e aí você fazer algumas pesquisas, sabe? Isso abre o seu conhecimento. Não para você se gloriar, mas para quê? Para você entender melhor o Deus que você serve. E aí, no contexto histórico, vai dizer que Filemon, além de ser um cara que comprava escravo, ele era o cara que cuidava de uma igreja, como a gente leu aqui no versículo 2, e versículo 1, parte B e versículo 2. Filemon também era um cara que comprava escravo e também era o cara que testemunhava sobre o amor de Jesus. Então, eu imagino que Filemon, ele com certeza, tem uma absoluta certeza que ele falava do amor de Jesus para os escravos deles. Com certeza, algum momento que ele estava ali com os seus escravos, ele compartilhava do amor de Jesus. Por quê? Porque ele era dono deles, ele podia fazer o que ele quisesse. Então, eu tenho certeza absoluta que Filemon, ele compartilhava do amor de Jesus para os seus escravos. Então, Onésimo, ele já tinha ouvido falar do Deus Todo-Poderoso, do Deus que criou os céus e a terra, do Deus que fez eu e você. E aí, Onésimo resolve roubar simplesmente o seu senhor. E aí ele vai para Roma. Só que eu fico muito admirado, sabe, de como Deus faz as coisas, sabe? Cair nos planos de Deus, né? Para ele começar a fazer aquilo que Deus tinha para ele. Mas olha só o que aconteceu. Onésimo saiu lá de Colossos e foi para Roma. E chegando em Roma, como que ele fez isso eu não sei, porque a guarda imperial era forte naquela época. Só o poder de Jesus mesmo. Só sei que ele chegou a Roma. Quando chegou em Roma, ele se encontrou com Paulo. E quando se encontrou com Paulo, Paulo começa a pregar do evangelho para ele. Paulo começa a testemunhar do evangelho para ele. O mesmo Paulo que falou para Filemon sobre Jesus é o mesmo Paulo que está pregando agora para Onésimo. E é engraçado, irmão, de tudo isso, sabe o que é? É que Paulo, ele fez Onésimo seu discípulo. Seu filho, ele chama ele de filho no versículo 10. E aí o que acontece? Ele faz uma carta para Filemon. Além de fazer uma carta para Filemon, ele faz uma carta para Colossos também, para a igreja de Colossos. E é bem provável que ele também levou a carta de Efésios. Olha a utilidade desse Onésimo. Olha onde ele foi cair, olha o que Deus fez, né? E aí, ele volta para Colossos novamente. Quando chega em Colossos, fica imaginando a cena, né? Onésimo chegando, com a cara meio desconfiado, que não sabia o que ia acontecer, né? E aí chegou lá e falou: Filemon, Paulo mandou te entregar isso aqui. Eu imagino que Filemon já queria era prender ele ali e fazer alguma coisa, não sei. Mas Paulo, além de pedir para ele levar a carta, ele recebe ele, sabe com quem, meu irmão? Com um banquete. Agora você imagina a pessoa que você precisa perdoar, a pessoa que te fez mal, que te persegue, Deus falar para você fazer um banquete para você ceiar com essa pessoa, sentar na mesma mesa com essa pessoa, almoçar com essa pessoa. Uma pessoa que me roubou, como assim? Me roubou, velho. Roubou as minhas finanças. Causou um dano na minha empresa. E aí Paulo me pedindo para me reconciliar com essa pessoa e pedir para ela sentar na mesa comigo. Pedir para me fazer um banquete. Você sabe qual que era
A punição para o escravo que fugia naquela época, meu irmão, era a morte. Então Onésimo estava merecendo o quê? Qual seria a punição de Onésimo, então? Glória a Deus. Se tiver alguém dormindo aí, agora acordou, hein? Eu assustei, hein, irmão? Aqui? Oi, som? Oi. Pode ser aqui? É porque eu costumo pregar com o microfone aqui, ó. Eu deixo aqui e fico segurando, só que está muito alto. Oi, som? Tá bom. E aí, você vai ver lá Paulo pedindo para Filemão fazer um banquete para receber Onésimo, o cara que causou um dano na empresa dele. No versículo 18, Paulo vai falar o seguinte, vai falar assim, ó, Paulo falando, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Irmão, Onésimo, ele sabia fazer tudo, porque ele era um escravo. Tudo que ele colocava a mão, ele sabia fazer. E olha só o que Paulo está falando aqui, ó. Olha só, Filemão. Você acha que ele te era muito útil quando ele fazia algo? Agora eu estou te falando que além dele ter pecado, além dele ter te roubado, ele se torna mais útil ainda. Sabe por quê? Porque Paulo estava vendo o potencial de Onésimo. Paulo estava vendo o potencial que aquele cara poderia trazer, né, para o reino de Deus. Então ele fala, antes ele te foi inútil, agora ele é muito útil. Tanto para ti, que é dono dele, quanto para mim. E eu te falei sobre a utilidade dele, né? De ele levar a carta de Filemão, a carta de Colossos, a carta de Efésios. Olha a utilidade desse cara. Então vamos lá. Então a gente já sabe que Onésimo ele causou um dano para Filemão. A gente já sabe que ele ouviu da palavra do Senhor tanto de Filemão como de Paulo. E agora a gente vai entrar aqui, ó, no versículo 20, que fala assim: sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Novamente nós estamos vendo aqui Paulo falando para Filemão assim, Paulo falando para Filemão, Filemão falando assim, será que vale a pena mesmo? Será que vale a pena investir na vida desse Onésimo aí? O cara que me roubou? Será que vale a pena mesmo a gente pegar esse cara aí, perdoar ele, não matar ele, porque, afinal de contas, o castigo dele era o quê? Era a morte. Será que vale a pena mesmo a gente investir nas pessoas que estão à nossa volta, meu irmão? Mesmo que ela tenha falhado, mesmo que ela tenha nos perseguido, mesmo que ela tenha nos entristecido. Eu costumo dizer que é muito mais fácil a gente desistir de um parente nosso do que um irmão da igreja, né? Porque um parente nosso, ele causa um dano gigantesco na nossa família quando ele falha com a gente, né? Mas quando o irmão da igreja ele peca, você mal sabe. A pessoa que está liderando, ele mal sabe, porque a gente deixa nas escondidas, né? A gente não confessa, a gente não fica sabendo. E Paulo está nos ensinando, irmãos, a esse perdão, sabe? Porque o perdão, ele cura. O perdão, ele liberta. O perdão, ele nos leva para mais perto de Deus. O perdão, ele nos dá a oportunidade de recomeçar, de ter uma nova chance. Era o que Paulo estava pedindo para Filemão, dá uma nova chance para esse cara aí, mano, porque eu estou vendo que ele é muito útil ainda. Eu escutei uma frase, eu acho que foi do Wanderson, ele fala assim que relacionamentos nos ferem, nos machucam, nos entristecem. Relacionamentos, eles causam muitas dúvidas dentro de nós. Mas só relacionamentos podem nos curar. Só relacionamento pode nos purificar. Só relacionamentos podem nos trazer para
para esse arrependimento genuíno. Filemão tinha um relacionamento com Onésimo. E Paulo está falando bem assim, ó. Ele te frustrou, não foi? Ele te causou um dano, não foi? Mas eu estou te dizendo que só para tirar essa mágoa do seu coração é só você perdoando. É só você preparando um banquete para ele novamente. É só você recebendo ele e vendo que ele tem muito mais utilidade, tanto aí como na igreja. Será que nós estamos dispostos a perdoar aquelas pessoas que nos machucam, meus irmãos? Será que nós estamos dispostos a pagar a dívida das pessoas que nos machucaram? Será que nós estamos dispostos a expressar esse amor que Paulo está expressando aqui por Onésimo? Ao ponto de ele dizer, eu pagarei a sua dívida. Será que você tem coragem de falar para uma pessoa que causou dano na sua vida e você dizer, eu vou pagar a conta que você tem? Vou pagar a conta que você tem comigo, a conta que você tem com a minha família, a conta que você tem com o seu pastor. Será que você tem a coragem de fazer o que Paulo está pedindo para Filemão fazer aqui? Será que eu teria coragem? Quando eu falo nós, você, eu estou me incluindo, tá, gente? Não estou me colocando de fora, não. Será que nós teríamos coragem de perdoar essas pessoas que nos machucaram, irmão? É muito difícil, né? É muito doloroso. Mas a partir do momento que você libera, você roda essa chave na sua vida, meus irmãos, as coisas acontecem. As coisas começam a dar certo. Vou contar um testemunho aqui para finalizar. Eu não conheci meu pai quando eu era pequeno e nem agora. Ou seja, nunca conheci meu pai. E eu guardava essa mágoa dentro do meu coração, sabe, irmãos? Guardava mesmo. Muito forte. E eu falava assim, Senhor, esse cara aqui fez isso comigo. Ia para Deus e era bem transparente com o Senhor, sabe? Falava, Senhor, esse cara causou um dano na minha vida, causou um dano na minha família, causou um dano para minha mãe. Esse cara aqui, ele abandonou a minha mãe com 8 filhos. Pequeno. Esse cara não merece não, Senhor. Não merece nada. Ele merece a morte. Eu orava assim, gente. E aí, depois de eu ter exposto o meu coração para Deus, né? Porque geralmente é o que a gente faz, né? A gente vai para Deus para quê? Só para jogar. E a gente não espera a resposta. Mas naquele dia eu esperei. E Deus falou para mim assim, Tiago, você precisa perdoar o seu pai. O quê? Perdoar o cara que causou um dano na minha vida? Um cara que não teve presente em uma reunião de escola? Quando era reunião de pais e não de mães? Um cara que não teve um aniversário meu, eu tenho que perdoar, Senhor? Você tem que perdoar. Mas você sabe por que eu perdoei, irmão? Porque o que foi gerado em mim naquele momento foi só um sentimento não, porque um sentimento é algo que passa rápido, né? Mas foi gerado algo em mim eterno, sabe? Algo que eu não consigo explicar. Por quê? Quem já tentou explicar uma experiência com Jesus que você teve e você, depois que terminou de explicar, você ficou frustrado porque você não conseguiu passar exatamente o que você queria? Quem? Só eu? A gente não consegue, sabe por quê? Coríntios vai falar o quê? Que as coisas do Espírito são discernidas o quê? Espiritualmente, ou seja, é só você e Ele. E foi isso que eu senti naquele momento, sabe, irmão? O Espírito do Senhor vindo sobre mim, o Espírito do perdão, o Espírito da purificação, o sangue de Jesus sendo derramado sobre mim. E aí eu simplesmente virei para Deus e falei assim, Senhor, eu te amo, mas eu te amo muito. E eu não vou fazer isso porque Ele merece, não. Falei desse jeito. Vou fazer isso porque é uma obrigação também, não, Senhor. Eu vou fazer isso porque o Senhor faria a mesma coisa que eu. Vou fazer isso porque o Senhor faria muito melhor que eu. Sabe? Gente, depois que eu perdoei meu pai,
E aí Deus se revelou para mim como um pai, sabe? E é tremenda as experiências que eu tenho com Deus como pai, porque parece que é tão real, sabe? Um pai que não foi na reunião de escola quando eu era pequeno, é um pai que se relaciona comigo diariamente, é um pai que caminha comigo. Lá na base a gente mora numa chácara, então eu gosto demais de caminhar. E eu saio para caminhar, sabe? Eu sinto Deus conversando comigo, sabe? Dialogando comigo, falando comigo, me corrigindo, me instruindo. Mas por quê? Por que isso aconteceu? Porque eu decidi perdoar. A partir do momento que eu falei, Senhor, eu perdoo. Eu perdoo porque eu te amo. Eu perdoo porque eu tenho uma reverência pelo Senhor. Eu perdoo porque eu temo ao Senhor. E temer o Senhor, irmão, não é você temer porque Ele vai jogar um raio em você, não. Temer o Senhor é ter reverência pelo nome dEle. É ter reverência pela pessoa de Jesus. Sabe? Eu não sei se Deus está falando no seu coração para você perdoar alguém. Não sei se você precisa ser Paulo na vida de alguém. Deus está pedindo para você ser Paulo, firme, pedir para aquela pessoa fazer algo. Não sei se você está precisando ser Filemon, aceitar o perdão de alguém, fazer um banquete para essa pessoa. Eu não sei, irmão. E eu nem queria saber, porque é você e Deus. É você e Ele que conhece. Então, fica de pé em nome de Jesus. Eu já passei do minuto aqui. Se você tem alguém para perdoar, se você precisa se reconciliar com alguém, se essa pessoa estiver aqui dentro, se quiser falar com a pessoa depois do culto, não sei o que você vai fazer, mas feche seus olhos. Pede para o Senhor trazer essa pessoa na sua mente. Pede para o Senhor trazer essa pessoa na sua memória agora. E faça uma oração sincera para o Senhor. E não perdoe, irmão, só porque tem que perdoar. Perdoe porque Ele faria melhor que você. Perdoe porque o Senhor Ele faria muito melhor que você. Reconheça isso diante de Deus. Eu vou te dar 30 segundos aqui para você pensar aí. Jesus, nós precisamos do seu perdão, Jesus. Jesus, nós precisamos de você. Jesus, nós precisamos, Senhor, reconhecer o seu senhorio na nossa vida. Jesus, nós precisamos do teu temor em nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, ser mais parecido com o Senhor. Nós precisamos desenvolver o dom do Espírito. Nós precisamos, Senhor, perdoar as pessoas que nos machucam. Nós precisamos, Senhor, aceitar o perdão do Senhor, talvez. Nós precisamos, Senhor, querer ter esse senso de vontade, sabe, de querer mais do Senhor, Pai. Nós só vamos conseguir fazer isso, Senhor, quando o Senhor vir sobre nós, quando o Teu Espírito Santo vir sobre nós, e nós sermos cheios do Teu Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Senhor, Pai. Então eu peço que em nome de Jesus, nessa noite, nessa manhã, Pai, nós possamos ser cheios do Teu Espírito Santo, ao ponto das nossas atitudes, ao ponto do nosso perdão ser algo que vai ser algo contínuo, vai ser algo que vai ser simples de fazer, algo que não vai ser difícil, Senhor. Vai ser algo que vai ser natural, Pai, porque o Senhor está em nós, Jesus. Teu Espírito Santo está em nós. Muito obrigado por essa oportunidade, Deus. Obrigado porque as suas escrituras nos corrigem, nos orientam, nos chama para perto, nos faz amar mais o Senhor. E eu espero que isso seja gerado dentro da vida dos meus irmãos hoje, Senhor. Eu espero que isso tenha sido gerado de tal maneira, Senhor, ao ponto de eles encarnar isso mesmo, Pai. Encarnar e querer ser mais parecido com o Senhor diariamente, Senhor. Eu abençoo a vida dos meus irmãos em nome de Jesus. Amém.
Irmãos, muito obrigado pela oportunidade, que Deus abençoe vocês, é um prazer estar com vocês. Obrigado, pastor, pela oportunidade, e à noite nos veremos. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode ficar de pé, nós vamos orar. Agradecer a Deus por essa manhã. Filemão é o reanimador de corações, né? Quantos têm morrido porque suas feridas estão abertas, infeccionadas, pelo fato de que não conseguem lidar com suas marcas, não conseguem lidar com aquilo que lhe fizeram. E é isso que Paulo fala com Onésimo: reanima o meu coração. Senhor, reanima o nosso coração. Traz uma injeção de ânimo ao nosso coração essa manhã, para que nós possamos cumprir esse desafio, que não é pequeno. Não é pequeno, Senhor. Não é pequeno porque nós estabelecemos na nossa vida um estado de direito. Todos nós queremos ter direito a alguma coisa em algum momento, e nós não abrimos mão de termos o direito. Mas Deus, nós somos chamados pelo Senhor a abrir mão do nosso direito, porque amar o próximo é considerar o outro superior a nós. E Deus, nós queremos abrir mão do direito que temos e dizer que o único direito que nós temos é o direito de perdoar. É o direito de dizer ao outro: você está livre. De liberar o outro da nossa vida e liberar o nosso coração, para que nós possamos experimentar esse amor do Pai que o Tiago testemunhou aqui. E experimentar em plenitude, experimentar de maneira completa esse amor, de maneira integral. Não ficar experimentando gotas desse amor, não ficar experimentando momentos desse amor, mas poder ter um coração quebrantado, um coração que se abre, um coração que se dobra, um coração que não vive das feridas que lhe foram causadas, mas o coração que vive de um novo amor que encontrou, ainda que em prisões, como foi o caso de Onésimo. Ainda que prisioneiro do pecado, ainda que prisioneiro de situações, ainda que prisioneiro de algumas questões, nos ensina, Senhor, a viver e trilhar um caminho de maturidade, que nós possamos crescer, mesmo diante daquilo que nós temos vivido, porque o Senhor é o nosso Deus, e a palavra do Senhor diz que olhos não viram, coração ainda não desejou, nunca passou pela mente de ninguém, nem no coração de ninguém, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E nós queremos declarar que nós amamos o Senhor, e não são as nossas lutas, dores ou experiências pessoais, experiências ruins, experiências difíceis, que vão sufocar tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nada pode anular aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor. E nós pedimos ao Senhor que nos capacite a quebrar toda barreira, a romper todo limitador, a romper tudo aquilo que nos limita. Deus, algumas pessoas chamariam isso de inteligência emocional. A gente vai chamar isso de domínio próprio. É um fruto do Espírito gerado na nossa vida. O Espírito Santo que falou ao nosso coração essa manhã, nos ajude, Espírito Santo, a ter o controle diante de tudo aquilo que nós estamos vivendo, a ponto de que isso não seja um fator que nos deixe pelo caminho, à mercê de nós mesmos. Nós te damos graças, te glorificamos. Deus, eu abençoo o domingo dos meus irmãos, eu abençoo o dia dos meus irmãos. Talvez seja um dia difícil para alguma casa, para alguma família. Eu coloco essa casa e essa família diante do Senhor. Nos ajude, Senhor. Nos ajude como o Senhor ajudou Paulo a ajudar Onésimo e a ajudar Filemão. Nos ajude a reencontrar o caminho, como o Onésimo pode reencontrar o caminho quando vai ser devolvido, porque ele é um escravo, fugitivo, preso, e o único lugar que ele podia voltar é para casa, mas havia uma vida em risco, e a única maneira de tirar a sua vida de risco é voltar para casa. Nós queremos voltar para os seus braços, voltar para o lugar do aconchego do Pai, voltar para o lugar onde nós possamos estar com o Senhor, no nosso quarto de escuta, no nosso lugar secreto, no nosso lugar de intimidade. Nós queremos voltar para esse lugar, e que nós não tenhamos medo. O Senhor não vai nos ferir como as pessoas nos feriram, o Senhor não vai nos machucar como as pessoas nos machucaram, o Senhor não vai nos causar males como as pessoas nos causaram.
Embora muitas vezes a palavra pode até nos ofender, mas a ideia da palavra chegar ao nosso coração e mexer conosco é para que nós tomemos uma posição diante dela. E é isso que nós faremos. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoe, que à noite nós tenhamos um momento como esse, prazeroso na sua presença, para te engrandecer, para te glorificar, porque do Senhor é a honra, a glória, o louvor. É em Cristo tudo converge, essa manhã converge para Cristo. Converge para Cristo. Senhor, que nós tenhamos um grande dia, uma grande semana na sua presença. E que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus nosso Senhor, a comunhão, o cuidado, a consolação do Espírito de Deus seja conosco. Que o Senhor abençoe os dizimistas e ofertantes dessa casa, aqueles que têm sido fiéis ao Senhor naquilo que precisam ser e que têm andado em liberalidade na sua presença. Eu sei que o Senhor tem um tempo de prosperidade para a nossa vida como povo, como igreja. Senhor, e que o Senhor possa nos suprir e suprir aqueles que estão no campo, servindo ao Senhor em tempo integral, dedicando suas vidas. Que nós possamos glorificar ao Senhor como igreja, servindo aqueles que servem. Muito grato, Senhor, por tudo. Que o nosso domingo seja um domingo abençoado na sua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Um grande domingo para você. Um bom almoço com a sua casa, com a sua família.